32, a parte B, né, o finalzinho. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Agora o 21, Levítico 21, 23, a parte B. Porque eu sou o Senhor que os santifico. Agora, Levítico 11, 44, a parte A. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E o 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, tão maravilhosa. Te louvamos, ó Deus, nesta manhã, por tudo que o Senhor é, por essa palavra que o Senhor deixou na nossa mão. Ó Senhor, que nós possamos ser diligentes com essa palavra, que nós possamos ter temor diante dessa tua palavra, Pai, e que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa falar conosco através dessa palavra tão maravilhosa. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, agradecemos pela liberdade que nós temos de compartilhar a tua palavra, Senhor, e que realmente o Senhor possa usar esse tempo para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãs, nós vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Levítico, né? Tem muita coisa interessante aqui, preciosa. Às vezes a gente acha difícil, né, esse livro ler, porque são muitas ofertas, coisas que não são, que não é o nosso hábito, né? Mas é importante esse livro porque ele aponta para o Senhor Jesus. Tudo na palavra de Deus é importante. Nada está escrito ali que não tenha sua relevância, sua importância. Mas eu vou abrir agora esse tempo para que quem tiver algo para compartilhar conosco, seja esse o tempo de você compartilhar. Pode ser sobre Levítico, alguma coisa que você leu, ou então pode ser, inclusive, da nossa última aula, que foi o livro de Êxodo, foi especificamente o tabernáculo. Então, o que você tiver para compartilhar vai ser muito bom, tá bom? Então, aí você vai tirar seu microfone do mudo e vai compartilhar conosco, tá? Depois você volta o microfone para o mudo de novo. Vamos, meninas. Nada, nada? Não, vocês precisam compartilhar, que eles é tão bom quando compartilha, né? Quando a gente pode participar daquilo que o Senhor falou no seu coração. Eu sei que quando a gente lê, mesmo que seja uma porção pequena, o Senhor fala no nosso coração, né? Dona Raquel, Ah, bom, eu voltei agora, né? Então eu não consegui ler tudo e nem ver todos os estudos ainda, mas eu estou vendo, né? Mas, falando sobre essa parte do tabernáculo, né? Uma das coisas que sempre me chamou a atenção, assim, são os detalhes, né? O zelo do Senhor. Então, os detalhes, né, de como tudo isso é feito, de como as orientações do Senhor eram muito específicas, né? Muito ricas em detalhe no como fazer e tudo mais, né? E quando eu faço um link com o Novo Testamento, né, onde a gente sabe que o templo do Espírito Santo hoje, né, é o nosso próprio corpo, né, somos nós mesmos, né, eu me pergunto se a gente realmente tem esse mesmo zelo, sabe? Então, eu fico vendo todos aqueles detalhes, a riqueza, né, o como fazer,
onde ia ouro, onde não ia, os tamanhos, né? E o zelo que o povo tinha que ter. Então, tinha as orientações, inclusive, do zelo, né? Como montar a tenda, né? E tudo mais. E eu fico me perguntando, né? Se a gente tem esse mesmo zelo hoje, a mesma seriedade, né? Então, essa é uma das coisas que muito me chama a atenção. Eu não sei em que parte do tabernáculo, né? Vocês já estudaram, porque eu não cheguei lá ainda, mas eu fico impressionada com a riqueza de detalhes, né? Como o Senhor é um Deus assim muito detalhista. Amém, é isso mesmo, Dana. A gente viu como é que cada detalhe ali do tabernáculo aponta para o Senhor Jesus, né? As tábuas sendo colocadas uma do lado da outra, né? Que é como se nos representasse, que elas são de madeira, que fala sobre a humanidade, mas elas são recobertas de ouro, né? Que é a glória de Deus. Então, ali realmente cada detalhe aponta assim para o Senhor Jesus e para o corpo do Senhor Jesus, que somos nós hoje, né? Não só individualmente, mas também corporativamente. Então, realmente esse detalhe que o Senhor coloca, por isso que a gente tem que lembrar que tudo na palavra de Deus ela tem um objetivo. Nada foi colocado ali, o Espírito Santo não colocou nada ali por acaso. Então, tudo tem um aprendizado para nós, né? E aí as coisas eram carregadas ali pelo deserto, aqueles utensílios do tabernáculo, nos ombros dos levitas. Então, isso aí mostra assim, um testemunho de Deus sendo levado através do deserto nos nossos ombros, que nós carregamos essa responsabilidade, que é o testemunho de Deus sendo carregado aqui na terra, né, através de nós. Tinha que ser carregado nos ombros. A gente lembra que lá Davi, quando foi carregar a arca, ele arrumou um carro de bois, um carro novo, os bois, etc., e deu errado, porque não era assim que tinha que ser feito. Porque nós não podemos passar essa responsabilidade para ninguém, a não ser para nós mesmos. É nossa responsabilidade. Então, é muito lindo quando a gente olha dessa forma e vê as cores, como cada cor aponta para o Senhor Jesus. Todas as cores, são 4 cores, né, que foram usadas ali, nas cortinas, na porta. É muito lindo a gente saber que só tinha uma porta para entrar. Então, a gente lembra de Jesus. Era uma porta grande, era de pano, né? Era de tecido, quer dizer, era fácil de entrar, não é uma porta difícil, mas você tinha que entrar. E assim, depois tem o holocausto, né? Que era o altar do holocausto. Então, cada detalhe ali é muito lindo quando a gente estuda isso e vê como que o Senhor, ele é importante, né? Cada detalhe, cada coisa, como aponta para o Senhor Jesus Cristo, né? Como era linda aquela figura do tabernáculo no meio do acampamento e as tribos acampadas em volta. Então, a gente sabe que realmente o Senhor, ele é o centro de todas as coisas. E depois a gente via também como a arca, ela ia à frente do povo. A arca, aquela arca, né? Ela ia, se não me engano, 3 dias à frente do povo, preparando lugar para o povo ficar. Então, é assim que nós caminhamos nesse mundo. Então, tinha a nuvem que cobria de dia e o fogo à noite. Então, é muito lindo ver o cuidado de Deus conosco enquanto a gente está caminhando nesse deserto, que é esse mundo, né? É muito lindo. E aqui, então, em Levíticos, a gente vê. Raquel, Oi, oi, é, Virginia, bom dia. bom dia. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas já deu bem para ouvir. Eu não pude assistir a aula na sexta passada, porque eu estava numa consulta, e então eu perdi essa aula do tabernáculo. E eu até pedi, a Elaine gentilmente me passou o que foi dito. Só que por escrito, eu não consegui a gravação. E eu achei muito, muito importante isso que você falou sobre o tabernáculo. Eu não tinha essa visão. É o que o tabernáculo representa Jesus. Nunca eu tinha tido
a oportunidade de estar vendo dessa maneira, sabe? Para mim, o tabernáculo era um local, no Antigo Testamento, que onde que prestava culto, que falava com Moisés, Moisés falava com Deus, que tinha esse Santo dos Santos. Agora, eu queria muito ouvir a gravação da aula passada, porque eu achei isso aí, assim, ó, maravilhoso, da glória de Deus, representando Deus, representando que nós hoje andamos levando Deus dentro de nós. É, eu queria entender também um pouquinho do Holocausto. Então, Virgínia, eu creio que algumas aulas eles não colocaram ainda a gravação, porque eu não sei muito como é que é, não, mas a Dani sabe explicar melhor. É porque essa gravação tem que ir lá, tem que subir, não sei para onde, para depois eles colocarem, né? Por isso que a Elaine só colocou os slides. Mas com certeza eles vão colocar a gravação das outras aulas. Acho que tem outras aulas também que não foi colocada a gravação. Eu Mas aí tem. aproveito, eu aproveito e vejo isso com a Ana Laura, e aí dou um é, retorno para vocês lá no grupo. Isso, tem outras aulas lá para trás, Dani, também que não foram colocadas, né? Mas aí a Porque, gente. Dani, inclusive, eu não sei como que fica essa situação, já que você está olhando com a Ana Laura, você podia ver, porque para nós, do grupo de estudo, era muito importante ser colocada essas gravações logo depois das aulas, porque para eu sempre eu falo por mim, que eu tenho um pouco de dificuldade na interpretação da Bíblia. Então, às vezes, passa um determinado tempo e a gente já está em outra parte da Bíblia. Então, Uhum, você podia ver com a gente lá se eles conseguiriam fazer igual era feito da outra vez. Terminava uhum. a aula e já postava no grupo. Eu Vamos creio ver. que no mesmo dia, eu creio que do jeito que é, né? Porque agora tem que subir no YouTube e tal. Eu creio que vai ser um pouco mais difícil, mas pelo menos na segunda-feira, eu creio que já seria bom, né? Tipo, a aula é na sexta, na segunda-feira, no máximo, já estar disponível. Eu vou conversar com o pessoal sobre isso, porque eu sei que seria o ideal, né? Da gente conseguir É, fazer isso. É porque tá, não joia. depende muito de nós, mas eu vou conversar com o Uhum. pessoal da comunicação. É, tá joia, Dani, obrigada. Então, queridos, então a gente viu que você pode colocar o slide aí, Dani, da Levítico, né? Acho que começa até com Romanos 12:1. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Holocausto hoje, Virgínia, viu? Então a gente vai entendendo devagarzinho, né? Um pouquinho de cada vez mesmo. A palavra de Deus é assim mesmo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Lá em Levíticos, então, é adoração e serviço e adoração. A gente lembra quando Deus falou com Moisés, que era para tirar o povo, que ele iria tirar o povo do Egito para servi-lo no deserto, né? Para servi-lo. E aí, então, todas as vezes que Moisés chega diante de Faraó e fala que Deus está chamando o povo para servi-lo. Então, a gente vê que adoração e serviço são duas coisas que caminham juntas, servir a Deus e a gente está na presença de Deus. Então, e aí o Levítico, o nome original de Levítico no hebraico é Ele chamou, ele é Deus, né? Ele chamou, isso é o título original. Mas na Septuaginta, quando eles foram traduzir o original hebraico, né, aramaico hebraico, para o grego, eles colocaram esse nome Levítico, porque realmente são várias leis e eles acreditavam que essas leis eram para os levitas, né? Os levitas que tinham que obedecer aquilo ali, mas isso é para todos nós. Então, esse é o nome, né, do livro. Pode passar, Dani, por favor. Então, a gente começa ali com Romanos 12:1 e 2, que a gente sabe que Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo,
né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O livro de Levítico, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é exatamente essa, é Deus mostrando como que nós podemos chegar até Deus. Porque Deus é santo e nós somos pecadores. Então, não tem condição do pecador chegar diante de Deus. Ele é fulminado. Essa é a primeira parte de Levítico. Aí Deus começa a falar sobre o holocausto, sobre a oferta pacífica, etc. Ele começa a ensinar o povo, porque vocês estão lembrando que o povo saiu ali do Egito, eles eram eles eram o povo de Deus. Deus tinha separado aquele povo desde Abraão, mas eles viviam assim. Eles não tinham muita orientação, nem como nação, nem como povo de Deus. E agora, então, Deus tira esse povo do Egito e leva ali para frente do Monte Sinai, nós já vimos isso, eles ficaram quase um ano ali acampados, onde Moisés recebe as leis, né? E esse livro acontece nessa época ali. Deus começa a organizar esse monte de gente como nação, como povo dele. E ele começa a falar qual que é a vontade dele para esse povo. Isso, gente, reporta exatamente a nossa vida. Nós saímos do Egito, que é do pecado, dos grilhões do diabo, né? Deus nos libertou dali, e nós, então, agora somos povo de Deus, separados para Deus. E Deus, então, começa falar como que a gente deve caminhar com Ele. A gente vê isso no Antigo Testamento, que é uma figura daquilo que vai acontecer no Novo. A gente sabe como que isso vai se desenvolvendo na palavra de Deus, até chegar vamos dizer assim, né, no grande finale, que é lá em Apocalipse, né, mas Deus mostrando como que nós, como povo dele, Deus mostrando o propósito dele, como aquilo vai caminhando, passo a passo, né? E aí, então, a gente vê que dessa primeira parte de Romanos 1 é muito interessante, fala da gente apresentar os nossos corpos como sacrifício, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, que é o capítulo 2, né? Que é exatamente o caminhar com Deus. Então, o Levítico, ele pode ser dividido em duas partes. A gente olhando lá para o Novo Testamento, a primeira parte é o caminho para chegar a Deus, que hoje nós temos pelo Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Senhor por isso. E a segunda parte, então, é o caminhar com Deus. Então, são duas, do capítulo 1 a 10 de Levíticos, é esse caminho para Deus, e do capítulo 11 a 25 é esse caminhar com Deus, é a prática, nós vamos ver isso. Então, em Gênesis, nós vemos um homem arruinado com o pecado. Lá em Êxodo, a gente vê o homem redimido, porque lá em Gênesis começa tudo maravilhoso, né? Ali no Jardim do Éden, e a gente vê que termina com morte por causa do pecado. Fala ali que José, então, morreu e foi colocado num caixão, né? E aí, então, em Êxodo, começa também com muita tristeza, que é aquela morte dos primogênitos, o povo escravizado, mas termina com glória, que é o tabernáculo, a glória de Deus. E agora Levítico, então, vai falar do homem, então, adorando a Deus. Como o homem pode adorar, servir a Deus. Pode passar, Dani, por favor. Aí, então, tem uma comparação dos dois livros, Êxodo e Levítico. Então, eu vou falar rapidamente, porque Êxodo, ele começa com pecadores, e Levítico, nós vimos quantas vezes a gente leu a palavra santo, né? Olha bem, lá em Levítico, assim, o Senhor falou e disse e ordenou, aparece 56 vezes. Por isso que é muito importante esse livro, porque é a maneira do caminhar do cristão, né? Eu sou o Senhor aparece 21 vezes. Tá, Eu sou o Senhor. Raquel, Oi? desculpa interromper, mas a gente consegue ver isso claramente em Hebreus também. Sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos, porque a gente não consegue ver o Senhor sem estar santificado por Ele. Então, eu só queria fazer um adendo que o livro de Hebreus também é muito importante para hoje, né? Para a gente relacionar o Cristo como sumo sacerdote com tudo aquilo que foi escrito em Levítico, né? Desculpa ter interrompido, Não, 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 é para não interromper mesmo, Anny, é isso mesmo. Hebreus, inclusive o livro de Hebreus, ele leva a gente, ele
traz aquela realidade do Antigo Testamento, que é esse livro de Levítico, são as festas, as ofertas, ele traz para agora, para o tempo de Jesus, né? O tempo do Novo Testamento. Então, a gente vê como que o Antigo Testamento está inserido no Novo, e como o Novo está inserido no Antigo Testamento. Tudo é importante, queridos. A gente pensa assim, eu vou ler só o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é aquelas coisas dos judeus, a gente não obedece mais. Não, aquilo tudo, ele estava apontando para aquilo que viria, que é o Senhor Jesus. Então, por isso que é importante, é isso mesmo, o livro de Hebreus, ele fala muito claramente sobre isso. Então, a gente vê que Êxodo começa com pecadores e Levítico fala dos santos, né? Então, a gente vê, olha, eu sou o Senhor vosso Deus 21 vezes, quando Deus fala eu sou 3 vezes, eu, Senhor, faço 2 vezes, a palavra santo aparece 87 vezes nesse livro. Então a gente vê, e a gente pensa muitas vezes que santo é o contrário de pecador, não é. O contrário de pecado, de pecador, é justiça, mas santo é separado. Nós somos um povo separado. Um povo separado de Deus. Isso que significa santo, é ser separado. Então, nós vemos lá em Êxodo a redenção, aquele sangue sendo passado nas vergas das portas, e lá em Levítico a gente vê a adoração. A gente só pode adorar e servir a Deus depois que a gente é redimido pelo Senhor Jesus. Lá em Êxodo a gente vê a justificação, as pessoas sendo justificadas por aquele sangue de um cordeiro, né? E lá em Levítico a gente vê a santidade. Lá em Êxodo a gente vê a libertação do povo, lá em Levítico é a dedicação do povo a Deus. Lá em Êxodo a gente vê a união, e lá em Levítico a gente vê a comunhão com Deus, Deus mostrando como eles poderiam ter a comunhão com Deus. Lá em Êxodo a gente vê Deus é amor, ele tirando o povo da escravidão, e lá em Levítico a gente vê que Deus é luz. Deus, lá em Êxodo, Deus vem até o homem, com a lei moral, que é a relação com ele e com o próximo, né? E lá em Levíticos, o homem se aproxima de Deus. Deus ensinando como o homem pode se aproximar de Deus. Aí vem o tabernáculo, que são as leis que regem a adoração. Somos chamados à adoração. Então, lá em Êxodo é a lei moral, é a relação nossa com Deus e a relação nossa com o nosso próximo. E lá em Levíticos é a lei que rege a adoração, né? E somos chamados à adoração. Pode passar, Dani, por favor. Aí vem as ofertas. Exatamente. Sem santidade, quer dizer, sem essa separação, ninguém verá a Deus, né? Essas ofertas, então, agora, tudo isso, gente, tudo isso apontava para o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que a gente começou a ver como que é o desenrolar da revelação de Deus. Começa com o cordeiro sendo imolado. Quando a gente chega lá no Novo Testamento, João Batista aponta para Jesus e fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele povo ali de Israel, eles sabiam exatamente o que significava isso, porque eles sempre molavam um cordeiro para poder ficarem livres do pecado deles. Mas agora tinha alguém que foi imolado por nós ali na cruz, uma vez por todas. O sangue dele foi derramado para que a gente pudesse ter esse acesso a Deus, né? Então, a gente vê essas ofertas, o livro de Levíticos, então, começa com essa oferta, que, então, como Deus é santo, a gente só pode aproximar dele através dessas ofertas, que representam o Senhor Jesus Cristo. Nós só aproximamos de Deus através do sangue do Senhor Jesus Cristo, queridos. Então, isso é uma coisa muito clara, muito importante. O mundo é enganado pelo inimigo, porque as pessoas, você conversa com as pessoas, elas falam, não, toda religião vai para Deus, né? Não tem isso. É só o Senhor Jesus Cristo, não é uma religião. Não não são os evangélicos, nem os católicos, nem nada, mas é Jesus, ele é que é o caminho. Então, é o que Cristo é e o que ele fez por nós. O Senhor Jesus, Deus abriu esse caminho, é o único caminho, só há esse caminho. Cristo é o único caminho. Lá em 1 Timóteo 2,5, fala, alguém abre aí para nós e lê, por favor, bem rapidinho.
A gente via que ali no tabernáculo não tinha outra porta, era só uma porta. Tudo era cercado de tecido, né? Mas só tinha uma porta. E só existe uma porta, e essa porta é o Senhor Jesus. Quem achou? 1 Timóteo 2,5, por favor. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Eu acho nesse não, Dani, é 1 Timóteo. Ah, é primeira. Tá. É, 1 Timóteo 2,5, né? isso. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Amém. Então é só esse caminho. A primeira oferta, então, que é colocada ali em Levítico é o holocausto. Esse holocausto, ele é o Senhor, é como o Senhor Jesus se ofereceu totalmente, sem mácula, uma oferta de amor. Lembra que quando o Senhor Jesus ele foi batizado, o céu se abriu. O céu estava como se fosse de bronze, né? Desde que a glória de Deus tinha saído do templo, lá em Ezequiel, você não vê mais Deus dos céus e da terra, só vê Deus do céu, porque o povo, como é que fala? Eles repeliram Deus, eles não queriam Deus mais. E aí, quando Jesus Cristo é batizado, quando ele veio ao mundo, aí o céu é aberto e os anjos cantam louvores, né, quando ele nasceu. E quando o Senhor Jesus Cristo é batizado, Deus tem aquela voz que fala, Deus fala, eis o meu filho amado em quem eu comprazo. Então, o Senhor Jesus Cristo se ofereceu espontaneamente. Vamos abrir bem rapidinho esses versículos, que eu acho que é importante a gente ler. Vocês vão abrindo aí, João 10, 17 e 18, Filipenses 2, 5 a 8, Hebreus 9, 14. Cada um acha o versículo e abre para nós, por favor. Bem rapidinho, gente. Pode ler? Pode ler. 1 João 10, 17. O Pai me ama, pois sacrificou minha vida para torná-la de volta, tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Isso, olha bem, gente. Essa oferta queimada, que é o holocausto, é uma oferta de amor de Jesus. Jesus se ofereceu, tá vendo? Ele fala aí que ele se ofereceu de espontânea e livre vontade, de vir até o mundo e dar a vida dele por nós. Então, isso que significa holocausto, viu, Virgínia? Você estava falando, né? Era aquele cordeiro que foi morto, ele era todo queimado ali, queimado no fogo, não podia ser cozido, ele era queimado, porque o Senhor Jesus, ele se exauriu todo para poder cumprir a vontade de Deus primeiro e nos salvar. Nós humanos somos tão centrados em nós que a gente só pensa no Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para me salvar. Ele sim, isso é uma verdade maravilhosa, porque ele nos ama. Mas, em primeiro lugar, ele veio para cumprir a vontade do Pai, porque ele ama o Pai. E ele fala que ele dava a vida dele espontaneamente, ninguém tirava. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, queridos, ali na cruz, não, o sangue dele estava esvaindo. Ele entregou, ele morreu na hora que ele quis morrer. Não foi ninguém que tirou a vida dele. Ele está falando isso aí. Ele foi crucificado, ele realmente, ninguém podia tirar a vida. Quem de nós, humanos, podia tirar a vida dele? Ninguém. Ele se ofereceu. Então, isso é muito lindo. Filipenses 2, 5 a 8. Alguém achou aí? Vamos, menino. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Então, ele sujeitou, ele se humilhou. Foi até humilhou o máximo que podia se humilhar. Isso é muito maravilhoso, queridos. Eu acredito que nós
com a mente que nós temos humana, a gente não consegue entender plenamente isso. Não conseguimos mesmo, mas a gente crê nisso pela fé e adoro o Senhor por isso. Hebreus 9,14, alguém achou? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha Deixa eu ler só, mais um. Deixa eu ler mais um aqui, tia. mais um, Estava pode lendo. ler. Olha aqui que coisa mais linda. Portanto, é Hebreus 9:23 também. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, que a gente está falando em Levítico. Uhum. Mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Amém. Aleluia. Ele é o nosso. Aqui em Hebreus vai falar que primeiro os sacerdotes morriam, né? Aí tinha que passar para outro sacerdote. O sumo sacerdote, inclusive, uma vez por ano que ele entrava no Santo dos Santos. Hoje nós podemos entrar todo instante, todo minuto. Queridos, nós não podemos negligenciar isso. Nós temos que dar valor a isso, que a gente possa estar na presença de Deus todo o tempo todo, por causa do Senhor Jesus Cristo, né? Pode passar aí, por favor, Dani. Isso. A segunda oferta, então, essa é o holocausto. O holocausto diz mais sobre esse amor do Senhor Jesus se entregando. A segunda oferta é a oferta de manjares, que fala sobre a vida terrena de Jesus. Jesus, ele é o grão de trigo. Ele fala lá em João 12:24, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é o grão de trigo. Você vê que essa oferta de manjar era feita com a flor da farinha, quer dizer, o mais puro da farinha. Era mais aquela farinha mais fina, mais pura. Então, isso fala do Senhor Jesus Cristo, né? Ele foi moído, o trigo precisa ser moído para ele se transformar em pão. E ele, então, se transformou em alimento para nós. Isso aí é a oferta de manjar. Ela tinha que ter o incenso, tinha que ter o sal e tinha que ter o azeite. O incenso, nós vimos que o incenso é aquela dedicação, a nossa oração ao Senhor, né? O sal é aquilo que conserva as coisas, é aquele conservante que dá sabor. E o azeite, então, é o Espírito Santo. Isso fazia parte dessa oferta. Não podia ter fermento e nem o mel. O fermento dá um crescimento como é que chama? Artificial. No bolo, no pão, ele dá um crescimento artificial, que não é próprio daquilo ali, né? E o mel, ele também é um adoçante que traz gosto, né? Como é que fala? Que traz como é que a gente fala? É um adoçante mesmo, né? É um adoçante bom para nós, mas naquela oferta ele não podia ser colocado, porque aquela oferta tem que ser pura, né? Sem nada acrescentado nada, a não ser o azeite, o sal e o incenso. Era para o prazer de Deus. Então, é quando Deus fala: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então, Jesus é esse grão de trigo. Por isso, essa oferta de manjares representa o Senhor Jesus. Pode passar, Dani. A próxima oferta é a oferta pacífica. Essa oferta fala que Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós e Deus, e ele fez a paz entre nós, os homens, entre os gentios e os judeus. Diz que havia um muro de separação. Lembra que Paulo fala desse muro de separação? Porque no templo tinha uma parte que os gentios não podiam entrar. Eles ficavam do lado de cá do muro, do lado de fora. Só os judeus poderiam entrar. Então, eles ficavam, inclusive, se não me engano, é só os homens, nem as mulheres podiam entrar, ficavam do lado de cá desse muro. Mas o Senhor quebrou esse muro, quebrou esse muro. E todos nós hoje podemos aproximar do Senhor. Então, essa é a oferta pacífica. Por isso que Paulo fala que o Senhor quebrou esse muro. E lembra quando eles acusaram Paulo ali lá em Jerusalém, prenderam, porque falou que Paulo colocou um incircunciso dentro do templo, e não era verdade, né?
por causa desse muro de separação. Mas hoje não existe esse muro, nem entre nós, como homens, nem entre nós e Deus. Louvado seja o Senhor por isso, que o Senhor quebrou, o Senhor Jesus quebrou. Essa oferta, então, não apenas Deus tinha parte dessa oferta, mas também o sacerdote, o ofertante, a sua família, os vizinhos. Então, essa oferta nos fala de comunhão, nós podemos estar sentados juntos em comunhão. E a base da nossa comunhão é Cristo, que é a nossa paz. Então, esse é o significado dessa oferta pacífica. Pode passar, Joyce, por favor. Aí vem a oferta pelo pecado, alguém lê lá 2 Coríntios 5, 21 e 1 Pedro 2, 24. Abre bem, esse 2 Coríntios 5, 21, se não me engano, é aquele que não conheceu o pecado, vê se é esse, querido. Ele o fez pecado por nós. Vê se é esse, 2 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Olha bem, que coisa maravilhosa. Aquele que não pecou, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Nós somos justificados através do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 24. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém. E a oferta pela transgressão. Então, Cristo não apenas morreu por nós, mas ele sempre nos limpa diariamente. Lembra quando fala que a palavra de Deus, lá em Efésios, fala que nós somos lavados com água, que é a palavra de Deus. Diariamente, essa palavra nos lava. Por isso, nós precisamos, queridos, todos os dias estar diante do Senhor, lendo a sua palavra, porque essa palavra que nos lava, nos limpa, nos fortalece, mas nesse caso é nos lavar. 1 João 1,7. Alguém lê para nós também, por favor? Essa oferta pela transgressão, essa limpeza diária do Senhor na nossa vida. Não precisa esperar até de noite para a gente pedir perdão dos pecados. Nós pecamos, eu pequei, eu contei uma mentira, ou eu fiz alguma coisa errada, na hora eu posso chegar, eu devo chegar diante do Senhor e clamar pelo perdão dele. E ele nos perdoa. Alguém lê 1 João 1,7, por favor. Se, porém, Mas andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, glória a Deus. Isso aí é diariamente. O Senhor morreu uma vez por todas, por nós, nós estamos salvos. Louvado seja o Senhor por isso. Mas nós estamos nesse mundo, a gente é contaminado, tem a nossa carne, a nossa carne significa o nosso eu, que é muito forte, tem desejos que não são do Senhor, que desagradam o Senhor. Nós falamos muitas vezes palavras que desagradam o Senhor, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo continua nos purificando o tempo todo, o dia todo, precisamos ir diante dele e pedir perdão. Essas aí são as ofertas, querido. Então, essas ofertas, elas falam da adoração, as leis, como a gente deve chegar diante de Deus. Naquela época, como o povo de Israel era para chegar diante de Deus. Mas cada uma dessas ofertas a gente vê que aponta para o que o Senhor Jesus Cristo fez no Novo Testamento, né? Hoje a gente não pega mais um cordeirinho e mata para poder perdoar nosso pecado. Nós não precisamos mais disso, o Senhor já fez isso. Mas é importante a gente ver como que Deus já foi preparando o povo para receber o Senhor Jesus Cristo. Agora, a outra parte, pode passar, Joyce, por favor. A outra parte fala, então, das leis das ofertas. Agora vai falar dos ofertantes, né? As ofertas falam da adoração, as leis falam dos adoradores, né? Nas ofertas tem o sacrifício, mas nas leis são os adoradores. As leis dizem que o ofertante deve fazer e como participar. Que participação eles têm nessas ofertas? E o que é mais importante é o seguinte, queridos, o ofertante ele era identificado com a oferta. Vocês vão observar quando a gente lê, que o ofertante colocava a mão sobre a cabeça daquele animal.
que ia ser imolado no lugar dele. Então, ele era identificado com aquela oferta. Hoje, nós somos identificados com Cristo. Isso é muito maravilhoso. Alguém abre Romanos 6,5 e outra pessoa abre em João 17:21, por favor. Aí essas leis vão do capítulo 6 e o capítulo 7 de Levíticos. Alguém achou aí? Romanos 6,5. Porque se Uma vez, formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia! Olha bem, esse é algo tão maravilhoso. Tem uma figura que eu já li que um irmão usa, que eu acho muito interessante. Antigamente tinha esse negócio de a gente mandar, hoje a gente não manda carta mais, né? Mas se você for mandar um livro para alguém e colocar uma carta dentro desse livro, onde o livro for, essa carta vai junto, não é verdade? Então, a nossa vida está identificada com o Senhor Jesus Cristo dessa forma. É Cristo em nós e nós em Cristo, né? Que coisa linda isso. Então, isso é identificação. Quando Deus olha para nós, queridos, às vezes a gente pensa, assim, não, mas eu não sou totalmente boazinha, não, mas eu sou até mais ou menos, né? Eu sou até mais ou menos. Então, Deus vai dar um crédito para mim. Não, 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 nós somos pecadores. Se não for por causa de Jesus, não tem nada de bom nas nossas obras. A Bíblia fala mesmo claramente que as nossas obras são trapos de imundície diante do Senhor, são contaminadas pelo pecado. Mas através do Senhor Jesus Cristo, nós somos recebidos diante do trono de Deus. Que coisa maravilhosa! O inimigo está sempre ali, o dia todo nos acusando, falando assim: olha lá, o que a Raquel está fazendo? Olha lá, ó, é sua filha, o que está fazendo? Aí sabe o que Deus fala com o inimigo? Não vejo culpa nele. Não porque Deus está passando a mão na nossa cabeça, não. Mas é porque um dia nós somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço do nosso pecado. João 17:21. Alguém lê para nós, por favor. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha bem, isso é muito sério, querido. A gente muitas vezes lê a palavra e acostuma, né, com essas palavras, mas isso é algo muito sério. O mundo só vai. Esse testemunho de Deus nós estamos carregando nos nossos ombros, assim como o tabernáculo é carregado nos ombros dos levitas, é quando nós somos um e nós estamos em Deus. Aí o mundo vai crer. Isso é muito sério. Pode passar, por favor, Dani. Então, olha bem, o capítulo 8 até o 22, de 8 a 10, né, especificamente, vai falar sobre o sacerdote, como o sacerdote tinha que agir, né? No Antigo Testamento, o povo e o sacerdote eram separados. O povo era uma coisa, o sacerdote era outra. O sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, da tribo da família de Arão, né? Eles eram separados por causa do pecado. Hoje, por meio da obra de Cristo na cruz, nós somos povo de Deus e sacerdotes de Deus. Lá em 1 Pedro 2,9, alguém vai abrindo aí para ler para nós, fala que nós somos sacerdotes, Deus nos transformou em sacerdotes. A santidade, então, somos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Lembra que Jesus falou isso com a mulher samaritana? Ela falou assim: ah, mas tem que adorar em Jerusalém ou nesse monte aqui em Samaria? Jesus falou assim: não, Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, a gente vê que essa separação ali, que nós vamos ver várias leis ali em Levíticos, não podiam comer determinada carne, tinham que se lavar, aquele tanto de coisa, eram muitos rituais exteriores, porque Deus realmente queria que eles fossem totalmente separados. E a gente não pode esquecer que eles estavam vivendo ali no Egito, numa misturada de coisas, de Deus, de tantas coisas, né? E Deus então coloca aí tanto de leis, mas a nossa separação é interior, muito mais interior. Quanto mais Cristo vai crescendo em nós, mais nós somos santificados. Isso que não significa, queridos, de forma nenhuma, que Deus quer nos santificar para nos colocar assim, em moçoado, na prateleira. Não.
nós somos santificados para que o mundo possa ver, para que a gente seja um testemunho de Deus aqui no mundo. Por isso que nós precisamos ser santificados, por isso que nós precisamos ser diferentes. Não é para que a gente, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não faço aquilo outro, para a nossa glória, vamos dizer assim. Não, é porque Deus quer nos usar como povo dele, porque nós somos povo dele. Ele nos comprou, nós pertencemos a ele. Então, alguém abriu aí em 1 Pedro 2,9? 1 Pedro 2,9. Vemos, portanto, que o Senhor. Não, não é isso, não. É Não, 1 Pedro, né? É, é, vós 1 sois Pedro, sacerdócio real, nação santa. Deixa eu ler. isso, Eu isso. sei decorado, mas nem Eu tanto. falo, pode Vocês, falar. porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Aleluia. Nós somos esses sacerdotes, nação santa. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Então, veja bem, essa separação é separada, nós devemos ser separados de tudo aquilo que não é de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas iam para os mosteiros, né, ficavam ali separados e tal, mas o que tem que separar, queridos, esse nosso eu, ele tem que diminuir para Cristo poder crescer. É aquilo que João Batista falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a nossa separação. Agora, é claro que essa separação reflete muitas outras coisas, porque tudo que você for fazer e você pensar, gente, Deus iria agradar disso que eu estou fazendo, ou o Senhor Jesus faria isso se ele estivesse aqui, aí você vai saber se você vai fazer ou não. Jesus, ele vivia no meio das pessoas, de uma maneira normal. Ele tocava nos leprosos, ele vivia no meio dos pecadores, dos publicanos, os fariseus ficavam horrorizados, escandalizados. Mas por quê? Por causa de toda a separação lá em Levítico, mas o que Deus queria ensinar para eles era que eles tinham que ser separados para Deus, não é separado assim das pessoas. Tanto Jesus fala, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mundo é inimigo de Deus, sim. Lá em João fala, não ameis o mundo. Que mundo que é esse? É porque na nossa língua é só essa palavra que é traduzida, mas esse mundo aí, que fala lá em 1 João, é o sistema do mundo, porque o sistema do mundo é regido pelo inimigo. Então, queridos, tudo que é desse sistema do mundo não é de Deus. Por isso que João fala que a gente não deve amar esse sistema do mundo, porque quem ama esse sistema do mundo não ama a Deus. Mas quando Deus fala assim, porque Deus amou o mundo, esse mundo aí é outro, são as pessoas, é diferente. A nossa tradução é mundo para todas as coisas, mas no grego é diferente. Então a gente tem que ver, tem muita coisa no sistema, principalmente hoje, tem muitas coisas que são listas, mas nem todas me convêm. Tem muitas coisas que eu mas fala no meu coração, olha, isso aí não está muito legal, né? Mas para outro não falou, falou de outra forma, entendeu? Então, mas é importante a gente obedecer ao Espírito Santo de Deus. É muito importante, quando tem aquela vozinha lá dentro, né? Fala assim, olha, isso aí não está muito bom. A gente pensar, isso é da minha cabeça, a gente continua, isso aqui é tão bobo, tão simples, né? O que que tem? Não, queridos, vamos ouvir o que Deus tem falado, porque nós somos separados, né? Pode passar, por favor, desculpa, estou acostumada a falar, Joyce. Tia Raquel, quando eu li Oi. Levítico, uma das coisas que eu mais fiquei impactada foi como Jesus foi revolucionário, né? Porque ele vai lá daquela mulher de fluxo de sangue, que se alguém encostasse nela, era apedrejada, ele vai lá e toca ela. Ele quebra os padrões. Ele É, faz as pessoas pensarem de uma forma diferente. Ele vai lá no aleijado também, que era deixado longe da sociedade, que diz em Levítico, e ele vem para esses que eram assim a escória, que as pessoas abandonavam, né? Porque Deus falou isso, né? Para preservar o povo. Hoje eu entendi que era para preservar o povo, mas assim, quando eu li, eu falei, meu Deus, isso é muito forte para um judeu. Por isso que foi muito forte para um judeu aceitar Jesus, porque eles achavam que era contra a lei, né? Mas Jesus estava mostrando para eles o que realmente
era Deus, né? O que representava realmente Deus ali, ele estava representando a Deus. Então, eu entendi um pouco os judeus nesse sentido, de resistirem, né? Mas mostra também no nosso coração, né? Muitas vezes a gente está apegado a coisas muito rígidas e a gente não abre para aquilo que Deus faz, da forma que Deus age, assim, Deus não é limitado. E aí, quando Jesus vem e olha para essa mulher de fluxo de sangue, e olha para esses paralíticos, para esses coxos, e dá atenção para eles, e senta na mesa com os publicanos, você fala: Meu Deus do céu, ele É, veio para causar demais. Ele veio para, sabe, é, fazer um rebuliço mesmo, assim. E é é. tão forte que eles estavam para pedrejar aquela mulher, né? E assim, com uma palavra de sabedoria, Jesus intimida aqueles fariseus. Aquilo estava na lei, eles podiam apedrejar eles tinham que apedrejar aquela mulher, mas Jesus, ele vem com autoridade e muda a história daquela mulher diante da lei. E aí eu fico pensando, meu Deus, isso é muito sobrenatural. É verdade isso. O que a gente vê é o seguinte, é porque o que aconteceu com os judeus? Eles deturparam, que eles começaram a fazer, os escribas faziam várias leis em cima das leis que foram feitas. Então, tinha mais de 300 leis ou mais, não sei. Então, por exemplo, no sábado, né? Deus falou da lei do sábado, o sábado é o descanso. Então, você não pode fazer um tanto de coisa. Aí os escribas diziam assim, olha, então, você pode andar só 10 passos. Aí você não pode fazer, você entendeu? Eles foram acrescentando coisas, por isso que eles inventaram a religião, que é o judaísmo, que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha deixado para eles. E o que aconteceu? Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles achavam que eles eram superiores. Então, Jesus veio mostrar que não era dessa forma. E quando a gente começa a observar os milagres que Jesus fez, que são os leprosos, os paralíticos, os cegos, a mulher com fluxo de sangue, a mulher adúltera que ele perdoou aquela mulher adúltera porque ele sabia que ele ia pagar o preço do pecado dela ali na cruz. Por isso que ele falou assim: vai, eu também não te condeno. Ele não podia falar aquilo, ele só falou aquilo, não é que ele não podia falar aquilo, desculpa, gente, mas só falou aquilo porque sabia que ele ia pagar, porque ele ia pagar o pecado dela ali na cruz. Mas a gente vê que tudo isso são nossas coisas. Nós somos coxos, nós somos aleijados, o nosso pecado nos torna leprosos, nós temos esse fluxo de sangue. Tudo isso é coisa que está dentro do ser humano, todos nós, todas essas doenças, nós somos cegos. Jesus fala com os discípulos ali quando tem depois da multiplicação dos pães, que ele fala que eles vão no barco e não tinham levado pão, e Jesus, eles falam assim, a gente não trouxe pão, deve ser por isso que ele está falando isso. Ele falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus, olha o fermento aí, que quer dizer, foi coisa acrescentada, que não era para ser acrescentada. Aí Jesus fala, vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem, é o surdo, é o cego. Então é isso aí, queridos. Então o Senhor Jesus ele veio mesmo para salvar e redimir o pecador, o doente. Ele fala claramente: eu não vim para os sãos ou para aqueles que se achavam sãos, porque quem que era são aqui na terra? Era só ele, só Jesus, era o único são. Todos nós estamos doentes, todos nós. Então ele fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os pecadores. Louvado seja o Senhor por isso. E para terminar, queridos, nós já estamos passando nosso tempo, mas aqui rapidinho, é interessante que no final de Levítico 23 até 26, tem as festas fixas, que são importantes. A adoração, olha bem como Deus, como que coisa maravilhosa. A adoração não é só pessoal, mas ela é corporativa. Deus queria que tivesse essas festas. Nós não temos condição de adorar o Senhor só nós. A gente fala assim, não, só eu e Deus, não preciso de mais ninguém. Eu fico aqui na minha casa, eu oro para Deus, eu tal. Não, Deus quer que a gente se reúna. É difícil, é difícil. Tem muita coisa que a gente não acha bom, não acha bom, mas Deus falou: olha, vocês têm que adorar assim. A adoração não é um lugar nem um dia, a adoração é uma vida inteira.
Não é só no domingo, não é só na reunião de oração, não é só no estudo da Bíblia, não é só na nossa comunhão com Deus, mas é o dia todo, todo dia. O Senhor quer que possamos nos reunir de tempos em tempos e adorarmos a Ele juntos. Nós somos do povo dele. Quão bom e agradável que vivam unidos os irmãos, né? É como o óleo que desce da cabeça de Arão. Quem que é essa cabeça? É o Senhor Jesus. É esse azeite que desce do Senhor Jesus e vai por todo o corpo, desce pela barba e vai por todo o corpo. Então, essa é a nossa união. Então, a primeira festa é o sábado. O sábado é a base de todas as festas, porque o sábado significa descanso. Quando nós vamos adorar o Senhor, nós estamos nesse sábado, porque nós já descansamos no Senhor. Ele já fez tudo. Lembra quando ele falou tetelestai ali na cruz? Está consumado, está tudo consumado. Ele cumpriu tudo, todas as leis, todas as coisas. Então, nós vivemos nesse descanso. E o sábado, então, é descanso. A obra de Cristo já foi concluída. Louvado seja o Senhor por isso. A segunda festa, pode passar aí, por favor, é a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Está lá em 1 Coríntios 5, 7. Ele é aquele cordeiro que foi imolado, uma vez só. E nós reunimos em torno desse cordeiro. Ele é o cordeiro pascal. Depois vocês podem ler lá 1 Coríntios 5, 7. A terceira festa, fica junto com a Páscoa, é dos pães asmos. Durava 7 dias, que eles tinham que comer pão sem fermento, eles tinham que lavar os móveis da casa para não ter mofo, não ter nada de contaminação. Então, era feita junto com a Páscoa, 1 Coríntios 5, 7, 8. Então, ali Paulo fala que a gente deve fazer essa festa de pães asmos, que são o quê? Que é a sinceridade, que é a verdade. Então, o fermento, ele indica, ele aponta para mentira, para aquilo que não é real, mas os pães asmos é sem fermento, viu, gente? Ele fala da sinceridade, da verdade. A outra festa é das primícias, é quando começava o ano judeu, é a colheita da cevada. Então, eles moviam essa cevada, eles levavam aquele primeiro molho diante do templo lá e ofereciam a Deus, por isso chama das primícias. Isso fala da ressurreição de Cristo. Cristo ressurgiu exatamente na época dessa festa. Que coisa linda, queridos. Cristo morreu exatamente quando eles comemoravam a Páscoa. Cristo ressuscitou quando era nessa festa das primícias. Tudo Deus tinha programado e tudo aconteceu da maneira que Deus já tinha programado. Pode passar, por favor, Dani. Então, tem a festa de Pentecostes, que foi o que aconteceu lá, lembra? A gente sempre fala Pentecostes, a gente sempre pensa no Espírito Santo descendo, realmente é isso, mas era uma festa, e foi exatamente na época dessa festa que aconteceu o Pentecostes. Essas primeiras festas acontecem no início do ano judeu, é de março, abril, maio e junho, são nesses meses, acontece nesses meses, né? E depois vem a festa das trombetas. O sacerdote tocava trombeta para poder chamar o povo para essa festa. Depois tinha a festa da expiação, que era arrependimento e humilhação diante do Senhor. E a última festa é a festa do tabernáculo, que eles celebravam o que Deus havia feito por eles. Essa festa do tabernáculo, ela ainda vai existir, parece. Lá em Apocalipse fala dessa festa do tabernáculo, porque a gente vai celebrar tudo aquilo que Deus fez por nós. E nós devemos celebrar desde hoje, né? Essas festas fixas, talvez nós vamos falar um pouquinho delas, porque ficou muito rápido, um pouquinho só delas no nosso próximo encontro da sexta-feira. As irmãs podiam até ler esse finalzinho de Levíticos, né, que fala das festas, porque é muito bom a gente ver. E aí, queridos, no finalzinho mesmo, no finalzinho de Levíticos, vai falar sobre a consagração do povo. Eu não sei se tem esse slide aí, Dani, vê para mim, por favor, se tem mais um slide. Isso. Então, no finalzinho, o Levítico começa com essa oferta de Cristo, e no final fala das pessoas que foram tocadas pela misericórdia de Deus e foram marcadas, aí por isso elas se dedicam ao Senhor. É assim que termina Levítico. Cristo é digno de toda adoração. Significa que ele é digno quando vemos tudo que ele fez por nós e nós, então, o adoramos. O amor de Cristo nos constrange, que foi o que Paulo diz, né? Nós vivemos para ele e permitimos que ele viva para nós. É assim que termina Levítico. Então, queridos, acho que não tem mais slide, acho que esse é o último, isso. Se você tiver oportunidade, seria muito bom que você lesse esse finalzinho de Levítico,
porque quando a gente vê tudo aquilo, tudo isso que Cristo fez por nós, não temos mais nada que fazer a não ser ajoelhar e adorar o Senhor. É só isso. Vamos terminar, então, esse período com uma oração. Depois, se você quiser falar alguma coisa, você tem liberdade de falar. Alguém poderia orar para nós, adorando ao Senhor e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por nós. Eu quero pedir oração. Eu fiz aniversário anteontem, eu quero oração. Ah, isso. Vamos agradecer pela vida da Virgínia, né? Amém, amém. Então, alguém ore para nós, querido, louvando ao Senhor por tantas maravilhas.